Mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, que nós possamos ter uma tarde de estudo muito agradável, porque essas reflexões, elas são muito importantes. E hoje ter trazido esse tema é um questionamento de muitas pessoas nos nossos estudos, né? Então, nós trouxemos aí o tema Os exilados são mesmo de capela? E o Jorginho ele vai conjugar esse estudo com o trabalho lá do Jefa, que permeia um pouco por essas questões, né? E aí eu vou pedir a nossa companheira Sandra para fazer a leitura da página de hoje. Oi, boa tarde, pessoal, tudo bem? Nós vamos ler uma página de Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, do Espírito Joana de Ângeles. Não te isoles no círculo social onde te encontras. A solidão aconselha mal. Quem se afasta do convívio familiar, do trabalho, da comunidade, perturba-se. A fuga do mundo gera distrofia da razão, apresentando uma visão desfocada a respeito das pessoas e das coisas. Os homens existem para viver em sociedade, ajudando-se reciprocamente e aprendendo uns com os outros. Na luta diária e na atividade humana, aferem-se os valores que se devem desenvolver e aprimorar. Bom, então, cada um em suas casas, mas todos unidos no mesmo pensamento, vamos nos harmonizar, vamos nos tranquilizar, vamos prestar atenção à nossa respiração, para que nós possamos nos conectar conosco mesmos e assim nos conectar com os bons espíritos, nos conectar com Deus e com nossos companheiros, que nós possamos nos sentir reunidos com a certeza de que atrás de cada tela existe um companheiro que abraçou o mesmo ideal que nós, que comunga das nossas crenças, mas sobretudo dos nossos valores, na busca por sermos pessoas melhores, utilizando a doutrina espírita como nosso instrumento, como nosso guia, como nossa orientação nessa transformação moral, nessa transformação íntima. Que ao longo do estudo de hoje nós possamos reforçar laços de amizade, criar novos laços, que possamos ampliar a nossa capacidade de reflexão sobre esse instrumento que é a doutrina espírita, essa ferramenta para a nossa transformação, que possamos afiar a nossa fé raciocinada, discutindo, conversando, aprendendo, ensinando, enfim, trocando de uma maneira que nos permita encarar a doutrina espírita não de uma forma dogmática, não de uma forma dura, engessada, mas sim como esse ideal divino, esse motor de transformação que nos satisfaça a inteligência e, com isso, consiga mobilizar o nosso coração. Que Deus abençoe os nossos esforços, que os bons espíritos possam estar conosco, nos inspirando, nos orientando o pensamento de cada um para onde ele é mais necessário e que juntos possamos construir uma tarde de estudos muito agradável, muito proveitosa. Graças a Deus. Ok, obrigado, Eric. Passar a palavra para o Jorge Medeiros, por favor. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações. Fico muito feliz com o convite e essa oportunidade que se deu, né, foi se construindo aí com vários grupos, da gente tratar desse assunto tão interessante para todos nós. Então, antes de mais nada, precisamos de fazer algumas considerações. Qual é a primeira consideração importante? Que a doutrina espírita ela é uma revelação divina e humana. Da parte da revelação divina, ela traz informações que nós, seres humanos, não somos capazes de observar diretamente. E a parte humana é aquela parte que tem a ver com o trabalho que nos é apresentado. Então, nós também temos que construir essa ciência. Então, isso é uma questão importante. Por quê? Porque da parte da revelação divina, existe uma limitação natural que nós não conseguiremos transpor. A primeira delas
é a questão das causas primárias. Então, não é dado ao homem conhecer sobre as questões primárias. Então, não adianta, não existe sistema nem revelação que vai dar conta disso. Então, exemplo, quando o espírito, princípio inteligente, se torna espírito humano, não sabemos, não vamos saber, porque é uma questão primária. Quando o universo foi criado, não podemos saber, porque é uma questão primária, e assim vai. Então, todas as questões primárias não é dado ao homem conhecer. Isso é uma questão importante, porque a partir daí a gente já começa a eliminar alguns questionamentos naturais que a razão impõe, mas existe uma limitação. Por exemplo, quando a gente começa, qual é o tamanho do universo? Aí vem um exercício racional que muitos filósofos já fizeram, que é a questão do limite da razão. Isto é, o finito, o ser finito, não pode abranger o infinito. A parte não pode abranger o todo. Então, a razão ela é sempre capaz de acrescentar qualquer coisa. Um exemplo, quando Kardec pergunta aos espíritos, qual o limite do universo? Se imagina que o espírito ele chutasse qualquer limite, o limite mais amplo que possa ser. Imagine que o universo tem 700 bilhões de 400 quadrilhões de anos-luz de tamanho. A nossa razão imediatamente vai questionar o seguinte, e o que tem depois disso? Naturalmente. Por quê? Porque a razão é assim. Ela se impõe, né? Do ponto de vista racional, a gente sempre acha que existe um limite além do limite. Então, o limitado não consegue abranger o ilimitado. Então, por definição, essa expressão por definição, ela é muito interessante, porque na ciência nós usamos muito essa expressão, por definição. Aí uma vez uma pessoa me perguntou, o que é isso, por definição? Né? Por definição é o seguinte, por definição o elétron é negativo. Por definição, o próton é positivo. Mas o que é isso, por definição? Aí eu perguntei para o rapaz assim, qual é seu nome? Aí ele falou assim, Márcio. Eu falei assim, por definição, você é Márcio. Eu falei, como assim? Ué, quando você nasceu, alguém definiu, você é Márcio. E a partir daí ele ficou definido como Márcio. Então, alguém disse, o elétron é negativo e o próton é positivo. Mas isso é uma questão puramente matemática. Então, por definição, alguém definiu esse é positivo e aquele negativo. Não que existe uma natureza negativa ou a natureza positiva. Isso é uma questão de por definição. Então, por definição, o universo é ilimitado, infinito. O universo é eterno. Aí é uma limitação filosófica. Por quê? A palavra eterno é aquilo que não tem começo e nem tem fim. Ora, se alguma coisa não tem começo e não tem fim, chocaria com um dos atributos de Deus. Por quê? Deus, sendo eterno, não teve começo nem fim. Como é que o universo poderia também não ter começo nem fim? Chocaria com outro princípio, que é a causa primária de todas as coisas. Se o universo existisse desde todo sempre, Deus não seria a causa primária de todas as coisas. Então, existem questões que o limite da nossa razão não consegue abranger. Ora, desde todo sempre, a gente pode usar essa expressão, mas não pode usar a expressão eterno, porque eterno é o que não teve começo. Mas podemos usar a expressão sempre. Desde todo sempre, a matéria existe. O que seria desde todo sempre? Deus criou em algum momento. No momento em que ele criou, passou a existir o sempre. Então, desde todo sempre, o universo existe. Quando ele foi criado, não sabemos, não podemos saber porque está dentro das causas primárias, dentro das questões primárias. Então, isso é uma questão importantíssima também da gente tratar. Uma outra questão que a gente pode tratar antes de mais nada
é uma definição que o Kardec nos dá, que é fundamental. Kardec, quando ele recebeu lá a informação do espírito Charlet sobre a alma dos animais, ele trouxe uma informação muito importante. Preste atenção nessa assertiva de Kardec. Ele diz assim: consequência a tirar destes princípios é que, fora das questões morais, só se deve acolher com reserva tudo que venha dos espíritos. Então, isso é muito importante. Olha, fora das questões morais, só devemos aceitar com reservas tudo que venha dos espíritos. Então, preste atenção, o limite que a doutrina espírita coloca em todas as revelações de qualquer espírito. Teve uma informação, está fora das questões morais, devemos aceitar com reserva. Por quê? Porque a doutrina espírita ela é uma ciência de observação que tem por base o quê? Os espíritos. E os espíritos são seres intelecto-morais. Esse é o campo de estudo da doutrina espírita. Saiu desse campo, nós começamos a tatear as ciências materiais. E as ciências materiais é que ditam, ok, a regra desse estudo. Então, não é o espiritismo que vai definir as questões da física. Não é o espiritismo que vai definir as questões da ciência. Não é o espiritismo que vai definir as questões da biologia. O espiritismo define as questões da ciência espírita. Então, por isso que o Kardec diz, fora das questões morais, só devemos aceitar com reserva. Isso é importante, tá? Isso é muito importante, antes da gente começar nas participações, tá? Aí a gente entra em outras questões também. Quando Kardec fala lá, caminhando para e passo com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Quando uma revelação nova se mostrar patente pela ciência, o espiritismo adotará. Presta atenção. Isto, o que ele está dizendo? Quando a comunidade científica estiver, vamos dizer assim, concorde em um princípio fundamental das leis materiais, o espiritismo vai aceitar. Entenderam isso? Isso é importante. Jorge, onde está essa referência aí que você falou do par e passo, progresso? Eu sempre busco no caso. Na Gênese. No livro A Gênese. Ok? Beleza. Vou dar uma passada. Pode botar aí, bota a Gênese aqui, que Kardec fala isso. O espiritismo não será ultrapassado. Agora, ele está falando ali da ciência material. Ok? Por quê? A ciência material tem os métodos, a metodologia dela. Mas e as revelações espíritas? Aí só o método espírita. Ok? Que são aqueles critérios estabelecidos pelo espiritismo, que as pessoas conhecem erradamente. Ok? Vamos lá. Quais são os critérios para se adotar um princípio novo dentro da doutrina espírita? O primeiro critério é a razão. Isto é, primeiro critério, vamos usar a razão para examinar esse novo princípio que apareceu por aí. Usou a razão. Passou por esse primeiro critério. Porque tem revelação que não passa por esse primeiro critério. Aí vamos para o segundo critério, que é o controle universal dos ensinos dos espíritos. Médiuns desconhecidos entre si recebem simultaneamente a informação sobre um determinado assunto, concordando entre eles. Esse é o segundo critério. Depois vem os critérios mais fracos, que é o critério da aceitação geral. E aí, depois passou pelo critério da razão, passou pelo controle universal dos ensinos dos espíritos e uma aceitação geral, podemos admitir como um novo princípio espírita. Até lá,
toda opinião trazida pelos espíritos, não importa o espírito que seja, não importa o nome que traga, não importa a veneração que esse espírito possa trazer, vai ser considerado apenas como uma opinião pessoal, em que o espiritismo não pode admitir como um princípio. Agora, gente, uma opinião pessoal não necessariamente significa que é algo errado. Isso é importante. Apenas que não é um ponto da doutrina espírita. Um exemplo, vamos evocar Einstein para ele falar sobre as questões do universo. A opinião pessoal de Einstein sobre as questões do universo vai ser muito mais embasada, principalmente ele estando desencarnado, do que muitos encarnados. Mas vai ser uma opinião pessoal. Se ele está falando de ciência, a doutrina espírita observa, espera a comunidade científica se debruçar sobre aquele assunto, vai analisar e vai, se todos os cientistas aceitarem como um novo princípio material, o espiritismo aceita. Agora, quando é do ponto de vista das questões espirituais, passa por esse critério para ser aceito. Então, essas são questões importantes antes da gente entrar no assunto. Tá bom, gente? Isso é muito importante. Então, como Kardec diz lá que devemos aceitar com reserva tudo que vem dos espíritos quando sai das questões morais, quando a gente fala do universo, quem tem que dar a última palavra? A ciência material, naquilo que ela concorda. Olha só o que Kardec fala no Livro dos Médiuns, capítulo 26, que é um capítulo muito interessante. O capítulo é das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então, Kardec está falando o seguinte: quando você está tratando com os espíritos, que tipo de pergunta que nós podemos fazer? Lá no último item, o Kardec tem um tema muito interessante, que é perguntas sobre outros mundos. Perguntas sobre outros mundos. E aí o Kardec ele vai falar o seguinte, tem uma nota, ele diz assim: as questões sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos se compreendem no campo das pesquisas científicas, cuja a efetivação não devem os espíritos poupar-nos os trabalhos que demandam, ok? Porque seria muito cômodo, ele vai explicando. Então, Kardec já está dizendo ali que as questões relacionadas à constituição física dos planetas, como é formado, assim, o assado, quem tem que dar a palavra é a ciência material. Por quê? Existem essas ciências. É a astronomia, a astrobiologia, a astrofísica, a cosmologia, essas ciências que vão falar sobre as questões dos planetas, dos exoplanetas, etc. Então, isso é importante. Por quê? Senão ele se contradiria, né? Se fora das questões morais só devemos aceitar com reserva o que vem dos espíritos e o espiritismo deve aceitar o que é aquilo, o consenso da ciência material, então por que os espíritos viriam nos poupar o trabalho? Então essa é uma questão fundamental. E aí a gente pode fazer discussões morais sobre essas questões. Também podemos fazer por causa das consequências morais. Então vamos lá. Outra questão importante. Quando a gente fala em relação ao universo, quando o universo foi criado, do ponto de vista da ciência material, segundo os cálculos que nós temos hoje, baseado no universo observável, o nosso universo tem aproximadamente 13,5 bilhões de anos. Então, esse é o tamanho, vamos dizer assim, daquilo que a gente conseguiu, de acordo com os nossos conhecimentos e as nossas percepções, apreender
do universo. Então, ele tem aproximadamente 13 bilhões de anos. O nosso Sol, ele é uma estrela de terceira, quarta geração. O que isso significa? Logo no início do universo, nasceram estrelas, essas estrelas se consumiram, depois, umas explodiram, outras se transformaram em outras coisas, esse material foi disperso no universo, depois esse material se acumulou novamente, formando uma outra estrela, que aí já seria uma estrela de segunda geração. Essa estrela se consumiu, depois também se disseminou pelo universo, depois criou-se, esse material deu origem a uma outra estrela. Então, o Sol seria essa terceira ou quarta nova geração. Então, para a gente entender que o universo, as coisas se transformam. Isso está de acordo com o pensamento trazido pelo espírito Galileu lá no livro A Gênese, ok? Isso, como o universo foi formado? Então, a ciência diz que o universo foi formado pela disseminação desses materiais que compõem o universo, onde podemos fazer até uma questão importante, dizer que da matéria constituinte do universo, a matéria bariônica, ou a matéria que nós conhecemos, 95% dela está em forma de hidrogênio. Então, os astrônomos, eles usam até uma tabela periódica, é mais uma anedota, né? Que assim, a tabela periódica do astrônomo é hidrogênio, hélio e metais. Isso a parte tão pequenininha de matéria que nós conhecemos, quase que 2% de tudo que a gente conhece, né, é o resto. A maioria é hidrogênio e hélio. Por quê? Porque o hidrogênio vai formar as estrelas, depois as estrelas vão consumir esse hidrogênio em forma de hélio, depois lítio e assim vai. Então, essa é uma forma que o universo vai se formando. Muito que bem. Então, esse é um panorama que a gente pode trazer aí em relação à informação da matéria. Aí vem as questões que a gente vai tratar agora em relação ao espiritismo. Os espíritos tendem a falar daquilo que conhecem. Os espíritos tendem a tratar dos assuntos de acordo com os conhecimentos que eles trazem. Muito que bem. A questão é que muitas, ou principalmente do século XX para cá, essas informações elas foram trazidas de forma romanceadas. Então, o espírito pega um tema, a partir daquele tema, ele cria histórias baseadas naqueles temas e dá aos seus leitores. O grande problema é que o espiritismo, ele vai pegar, sabe, primeira postura que deve ser do espírita. Trouxe uma informação. Informação é essa, é uma informação moral. Isto é, que tem a ver com a nossa regra de conduta. Muito bom. Então, a gente analisa e vai, a partir daí, ser mais ou menos feliz se a gente fizer bom uso dessas informações. Saiu da questão moral. Qual é a postura do espírita? Vamos ver o que a ciência material fala sobre esse assunto. Essa deve ser a nossa postura. Por quê? Porque senão cairemos num grande equívoco, que é aceitar informações baseadas nas ideias dos espíritos. Como a gente só deve aceitar com reserva o que vem dos espíritos, e como Kardec diz que o espiritismo aceita o que está conforme a ciência material, então a gente já temos elementos para poder trabalhar essas questões. Um exemplo, uma vez um espírita falou assim para mim, fazendo mau uso dessa informação da Gênese, de que o espiritismo deve aceitar tudo que venha, né? O espiritismo caminhando com progresso, blá, 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 blá. Aí alguém chegou assim e falou, olha só, a Gênese de Kardec está errada. Aí eu perguntei, mas por quê? Porque eu li que tem uma teoria que diz o seguinte, que o universo está se expandindo, e ele vai se expandir cada vez mais ao ponto das estrelas ficarem tão distantes
tão distantes que não vai mais poder surgir novas estrelas. Então, aquela ideia que o Galileu fala lá, naquele tópico da eterna sucessão dos mundos, está errada. Aí eu falei para ele assim, tá bom, essa é uma... Você falou sobre uma teoria, ok? O Espiritismo aceita aquilo que é comprovado. Aí eu te pergunto, quando que essa teoria, segundo a teoria, em que momento esse estado estará, vamos dizer assim, patente? Ele falou assim, isso aí daqui a uns 2 trilhões de anos, isso aí vai estar acontecendo. Eu falei, então, daqui a 2 trilhões de anos, quando tiver comprovado isso, o Espiritismo aceita. Até lá, não está comprovado. Então, é aquilo que está aceito, comprovado e patente. Não são teorias. As pessoas se equivocam achando que é só porque um espírito falou, o Espiritismo tem que aceitar. Não é assim. Não é a postura do Espiritismo. Ok? Por quê? Porque a gente agora vai entrar num tema muito interessante, que são os exilados de capela. Então, alguém disse, Kardec, na Revista Espírita de 1862, ele criou um artigo que o nome do artigo se chama A Teoria dos Anjos Decaídos, que o Kardec apresentou como uma opinião pessoal dele. Então, ele criou a Teoria dos Anjos Decaídos. Que seria essa teoria? Que as transmigrações, isso é, as mudanças de espíritos de um planeta para outro, ela está de acordo com certos parâmetros. Isto é, quando um mundo se transforma, os espíritos que estão adaptados àquele mundo continuam. Os que não estão mais adaptados àquele mundo são levados para o mundo de acordo com o seu nível intelecto-moral. Isso é uma coisa muito interessante, muito óbvia de entender, como, por exemplo, eu tenho uma escola do nível fundamental, ok? Então, tem a escolinha Soldadinho Feliz, escola do nível fundamental. Aí, aquela direção, o dono da escola, ou sei lá, decide, a partir do ano 2022, nós não seremos mais uma escola de nível fundamental. Nós seremos uma escola de ensino médio. O que vai acontecer no ano de 2022? No ano de 2021 para o ano de 2022, vai ter que ter uma mudança. Ora, quem são as pessoas que vão permanecer no colégio? Quem são as pessoas que poderão permanecer no colégio? São aquelas pessoas que estão o quê? No 9º ano. Mas não só as que estão no 9º ano, são as que estão no 9º ano que passaram de ano, porque elas já entraram no ensino médio. Todas as outras terão que fazer o quê? Buscar uma escola de ensino médio de acordo com o seu nível. Então, quando Kardec fala da teoria dos anjos decaídos, ele fala isso, que os espíritos mudam de acordo com a necessidade. Muito interessante. O que aconteceu? Outros espíritos pegaram essa teoria que o Kardec apresentou como opinião pessoal, depois o Kardec mostrou para os espíritas, vários espíritos em várias partes do mundo deram uma resposta dizendo que essa apresentação de Kardec era inteiramente racional. Então, foi concordada pelos espíritos. Então, passou a ser um princípio essa questão das transmigrações. Beleza. Aí começaram agora a individualização dessa informação. Kardec não disse de onde vieram, nem para onde foram o espírito tal. Aí apareceu a ideia de que os exilados que vieram para a Terra são de uma estrela chamada Capela. Muito interessante. Aí a gente tem que fazer o quê? Vamos aos princípios espíritas. Saindo das questões morais, só devemos aceitar com reserva tudo que venha dos espíritos. As questões sobre a constituição física dos mundos são da área da ciência, diz Kardec. Então, a gente tem que fazer o quê? Vamos lá em Capela para
ver se os exilados podem ser de Capela. Eles podem, não, mesmo que possa ser de Capela, não quer dizer que são de Capela, né? Então, um exemplo, o Júnior Baiano pode ser a reencarnação de Garrincha. Pode. Né? É a reencarnação? Não sei. Uma coisa é dizer, pode ser. Como é que eu posso saber se pode ser? Se o Júnior Baiano nasceu depois da morte do Garrincha, eu posso dizer, pode ser. Se o Júnior Baiano nasceu antes da morte do Garrincha, eu vou dizer, não pode ser. Então, são coisas importantes da gente entender. Aí a gente vai lá, então. Vamos observar o que o Espírito vem trazendo em relação à questão dos exilados de Capela. Aí o Espírito vem dizendo lá, Capela é um sistema semelhante ao nosso sistema, onde um dos planetas que estão lá guarda relação com o nosso sistema. Beleza. Então, nós devemos observar para ver se guarda relação ou não. Porque ele está dizendo que os espíritos vieram de lá. E aí ele usa alguns argumentos morais que a gente depois também pode analisar. Então, vamos lá. Ele diz que Capela, o sistema de Capela, os espíritos já estão num nível muito mais adiantado do que o nosso, e aí eles, porque lá está muito adiantado, eles tiveram que voltar para um mundo mais atrasado. O mundo mais atrasado seria a Terra. Então, vamos observar, primeiramente, para ver se Capela guarda a relação com o planeta Terra. Então, vou tentar aqui. Cadê a setinha? Aqui. Vamos lá. Não sei se vocês estão vendo aí, não, né? Sim, sim. Estão vendo a apresentação? Sim. Então, olha lá, vamos ver. Aqui está o nosso Sol, ok? A olho nu, Capela parece que tem uma estrela. A olho nu. Mas quando a gente vai observar, a gente observa que Capela é um sistema formado de 4 estrelas. 4 estrelas. Então, guarda relação com o nosso sistema solar? Não. Olha o tamanho do Sol, olha o tamanho de Capela Alfa, o Alfa Capela, que seria a estrela que nós conseguimos ver. Guarda relação? Não. Capela é um sistema binário, isto é, são 2 estrelas que giram em torno de si e essas estrelas giram em torno de um outro centro de massa de 2 anãs vermelhas que vocês estão vendo aí, Capela H, Capela L. Então, guarda relação? Não guarda relação nenhuma, ok? Então, a gente pode ver aqui também a questão de Capela. Aqui está a constelação. A gente consegue ver que os espíritos eles eram bastante criativos, né? Você está vendo aqui uma estrela, tem outra estrela aqui, tem Capela, e o cara consegue ver um cocheiro, né? Também naquela época não tinha Faustão, não tinha internet. Né? O cara olhava para a estrela, vê, junta 5 estrelas e vê um cocheiro. E aí ele vê a cabra também, né? Na mitologia greco-romana, Capela, ou Amalteia, era uma ninfa, filha do rei de Creta, que cuidou de Júpiter quando ele ainda era bebê e se refugiava da ferocidade de seu pai, Saturno, que queria devorá-lo. Olha que coisa, né? Que imaginação! Isso é muito interessante, muita imaginação. Aí a gente vê, então, peraí, guarda a relação? Não guarda relação nenhuma. Nenhuma. Ok, peraí que eu me perdi aqui, hein? Ah, tá. Voltando aqui. Tá. Então, não guarda relação nenhuma, ok? Outra questão importante, agora vamos usar a indução lógica. Preste atenção. O nosso Sol, nosso sistema solar, se formou, presta atenção, a partir de 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, ok?
Então, o Sol se formou há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. Não sei se vocês conseguem ver aí, ok? Então, está aqui o nosso Sol, né? Uma estrela, a sua temperatura de 5.778 Kelvin, em média, ok? A sua idade, 4,6 bilhões de anos. Então, preste atenção nisso. Então, o Sol se formou há 4,6 bilhões de anos. A Terra, presta atenção, hein? A Terra se formou há 4,56 bilhões de anos atrás. 4,56 bilhões de anos atrás, ok? A vida na Terra, isto é, as condições para ter a vida na Terra, ela se apresentou há aproximadamente 4 bilhões de anos. Então, a nossa vida aqui na Terra, ela tem aproximadamente 4 bilhões de anos. O que é vida? São, né, as moléculas capazes de se replicar. Então, essas moléculas, esses seres unicelulares, eles começaram a existir na Terra há aproximadamente 4 bilhões de anos. Ora, muito interessante. Agora a gente consegue observar que o ser humano, o Homo sapiens, ele só surgiu na Terra há aproximadamente 300 mil anos. Então, a Terra, da sua formação há 4,56 bilhões de anos atrás, ela passou 4 bilhões de anos para que a vida pudesse ter condições de ter um ser humano, ok? Como nós conhecemos. Um ser humano como nós conhecemos. Então, 4 bilhões de anos, dos seres unicelulares até o Homo sapiens. Homo sapiens sapiens, como nós. Os Homo sapiens quase sapiens, né? Eu sou o Homo sapiens quase sapiens. Existem os Homo sapiens sapiens, que são os sábios. Nós não somos sábios ainda, pelo menos eu não sou. Então, preste atenção. Então, 4 bilhões de anos. Agora, vamos à Capela. O sistema de Capela, sabe quantos anos tem? O sistema de Capela tem aproximadamente 650 milhões de anos. 650 milhões de anos. Qual a estrela? Qual o sistema mais novo? O sistema terrestre ou o sistema Homo pseudo sapiens? Tão menor, né? Qual o sistema que teve mais tempo de desenvolvimento? O nosso, que tem 4 bilhões de anos de elaboração da vida, ou o sistema de Capela, que ainda não foi detectado nenhum planeta, com 600 milhões de anos? Aí o espírito vai e diz, não, porque eles já estão num nível muito mais avançado. Se a gente for observar a Terra há 650 milhões de anos, com 650 milhões de anos, nem os seres, vamos dizer assim, os mamíferos, não existiam ainda. Então, olha vários furos que essa informação traz, de que os espíritos de lá são mais evoluídos. Então, primeiro, não foi detectado nenhum planeta no sistema de Capela. E hoje nós temos métodos avançadíssimos para detectar planetas, ok? Aí vem o pensamento mágico. É o que os psicólogos chamam de as fases do luto, né? A negação, a raiva, a barganha, para depois ter a aceitação. Então, o religioso, ele geralmente, quando se trata de princípios que ele aceita, que ele adota, ele participa dessas fases do luto também. Então,
Então ele começa, não, porque ele começa a inventar, né? Existem outras dimensões, e existem não sei o que, olha só, o Espírito disse que o sistema guarda a relação com o nosso, então não é outra dimensão. Outra questão importante, a doutrina espírita, ela fala de dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. A doutrina espírita não fala de mundos em outras dimensões, isso aí é extrapolação matemática da mente criativa dos seres humanos, ok? Então não foi detectado até hoje nenhuma dimensão com seres humanos, isso aí é Homem-Aranha no Aranha-Verso, isso aí é Space Ghost, é outra coisa, ok? Então estamos falando de espiritismo. Então, no sistema de Capela não tem vida, porque é um sistema, ok, quaternário, com estrelas binárias, com a forma, são estrelas muito novas que ainda não deu tempo de formar planetas, ok? E se ainda não deu tempo de formar planeta, como é que esse planeta evoluiu muito mais rápido do que a gente? Não faz sentido, ok? Então, observando as informações planetárias, as informações da astronomia, e fazendo uma análise racional da informação trazida pelos espíritos sobre esse assunto, podemos dizer, por enquanto, sem errar, que os exilados não são de Capela, porque Capela não tem planeta, o sistema de Capela é muito novo, não deu tempo ainda de ter vida. Lá tem 650 milhões de anos só, é um bebezinho. A Terra tem 4 bilhões e meio de anos. E desses 4 bilhões e meio de anos, somente há 350 mil anos atrás é que surgiu o ser humano. Então, 4 bilhões de anos de elaboração. Lá nem 1 bilhão de anos tem ainda. Então, como é que tem relação? Como é que eles evoluíram mais rápido? Não faz sentido. Então, os espíritos discorrem sobre esses assuntos porque eles têm a caneta. O papel aceita tudo. Papel aceita tudo. A razão, ela não necessariamente é obrigada a aceitar tudo. Ok? E aí, vem outras extrapolações. Por exemplo, os astrônomos antigos, da época de Parco de Rhodes, da época de Aristarco de Samos, eles previam que apareceria no nosso sistema solar um planeta ou uma estrela, de acordo com as observações astronômicas. Esse planeta, alguns chamaram de Nibiru, outros chamaram de um planeta indeterminado, planeta X. E aí, alguns espíritos começaram a falar de planeta sugador de almas, porque viria um planeta que ia sugar as almas da Terra, aquelas almas que não estão de acordo. Aí as pessoas, vamos usar a razão, tá bom. Existe um planeta, aí ele deu a órbita do planeta. Ora, nós seres humanos já conseguimos observar planetas como ou planeta anão, né? Planetóides, como Sedna, como Ceres, que tem uma órbita mas tão grande, e a gente, assim, a gente não tem condições de observar. Esses planetas estão aí no sistema solar. Aí ele fala que é um planeta que viria e modificaria a órbita da Terra, modificaria o eixo rotacional. Aí uma questão de análise vetorial, né? Vamos lá. Força gravitacional não causa torque. O que é torque? Quando você faz mudar lá, você pega lá, torque seria o quê? Imagina você está trocando um carro, né? Você pega uma alavanca, faz uma força numa ponta para poder torcer lá um eixo do outro lado. Força gravitacional não causa torque. Logo, um planeta imaginário que viria entrar no sistema solar de forma indetectável, com uma órbita de 6.666 anos, que já encontramos planetas com órbita maior no nosso sistema solar, planeta não. Então, esse planeta que, se ele tem essa órbita, já seria detectável.
ele mudaria o eixo da Terra. Não vai mudar o eixo da Terra, porque força gravitacional não causa torque. Então, aí vem essa explicação que o Espírito dá, material, que está fora. E depois ele dá uma explicação espiritual, que é, aquele planeta ele tem uma gravidade, ele tem um nível espiritual que atrairia os espíritos para ele. Isso faz no menor sentido dizer que você está aqui, tratar o ser humano como se fosse limalha de ferro, né? Que você passa o ímã e ele agarra. Isso não faz sentido nenhum. Então, os espíritos eles vão para os mundos de acordo com a sua necessidade. Como eles vão para esses mundos? Eles podem ser levados por outros espíritos, ok? Ou podem passar de mundos em mundos, os chamados mundos transitórios, até chegar no mundo destino. Então, esse negócio de que planeta passa e suga, isso é muito interessante porque todo espírito de terceira ordem, estudem a escala espírita, eles tendem a tratar as questões espirituais sempre do ponto de vista material. Tudo é magnetismo, tudo é física. Aí alguém diz, não, ou a pessoa vai morrer numa escada. Aí vem o pseudo-sábio e diz, não, porque ele chega ali, o magnetismo atrai ele para a escada, ele sobe na escada. Isso aí é materialismo, isso não tem nada a ver com espiritismo. Espiritismo são questões morais. Então, ele vai subir lá na escada, ou porque veio na mente dele subir na escada, ou porque algum espírito inspirou ele a subir na escada. A escada não vai atrair ele a subir, ok? Assim como também essa parede não me atrai ao subir. Eu não sou o Homem-Aranha, então eu não vou subir nessa parede aqui porque eu fui atraído para ela, tá? Então, porque o estudo é magnetismo, porque eles nem estudaram a doutrina espírita. Kardec explica lá na Revista Espírita que a analogia, quando Kardec fala magnetismo, ele não está falando de física, ele está falando da ciência do Mesmer, que trata de ação à distância. A ação à distância sem um meio, naquela época chamavam de magnetismo, mas ele diz, não tem nenhuma analogia com a física. Então, quando alguém diz o magnetismo do ser humano, não é física, é questão fluídica, é uma questão de ação à distância. Isso é outro equívoco. Esses espíritos saem falando de, não, porque magnetismo para cá, magnetismo para lá, fulano tem um magnetismo. Tem magnetismo nenhum, ok? Se tivesse magnetismo, seria detectável. Se os corpos dos espíritos tivessem magnetismo, eles seriam detectáveis. A gente consegue observar um planeta que está a 10 mil anos-luz da Terra. Não vai conseguir. Como que consegue? Por causa das técnicas observacionais. Essas técnicas observacionais que captam um ínfimo de variação magnética naquele sistema, um mínimo de variação na luz de uma estrela, quando um planeta passa por ele conseguiria detectar os espíritos aqui. Então, isso são falácias de espíritos que usam a expressão magnetismo sem saber exatamente do que estão falando, porque não estudaram a doutrina espírita. A maioria desses espíritos não estudaram a doutrina espírita. O Kardec ele tem um rigor filosófico absurdo. É um dos seres mais inteligentes que passaram por essa terra, porque a sua doutrina não tem contradição. Isso é uma coisa interessantíssima. Esses espíritos não estudaram, eles falam do senso comum. E o senso comum explica que isso não estudaram física, não estudaram mesmo, porque eles não conhecem. Então, eles falam de acordo com as ideias. Por quê? Os espíritos de terceira ordem, eles falam de acordo com o seu conhecimento. Eles não param para pensar assim, alguém vai estudar isso, alguém vai observar. Não, eles saem falando, ganham uma fama por um determinado tempo, e depois que se dane, já foi. A doutrina espírita não, ela tem um rigor. Então, o espiritismo ele vem explicar sobre essas coisas. Eu gostaria agora que vocês também dessem participações aí, fizessem perguntas, porque senão eu vou ficar falando aqui. E aí, de acordo com a pergunta,
Ainda tá, vocês estão vendo o meu rosto ou estão vendo a apresentação? Não sei. As duas coisas. Duas coisas? Ah, que bom. Então, façam perguntas, por favor, que aí a gente vai, de acordo com os meus conhecimentos, né, que são limitados. Então, a pergunta mais difícil é a mais fácil de responder, só dizer não sim. As outras são mais difíceis de responder. Então, possam fazer perguntas aí, alguma dúvida, algum questionamento. Então, vamos lá, gente. Podem bombardear aí à vontade. Ô, Jorge, deixa eu falar contigo. Claro. É o seguinte, é Valéria, tá? Deixa eu abrir minha câmera aqui. A sua voz é inconfundível, minha filha. Ah, meu filho, sei lá, né? Tudo é possível. É o seguinte, queria acrescentar na sua fala a questão do conhecimento. Quando a gente tem a oportunidade de estudar, de conhecer, de frequentar uma boa escola, de ter uma boa educação, minimamente chegar ao nível médio de formação com bom conhecimento, quando a gente lê um livro desse, você já começa a ver as incoerências que ele tem ali. Se você tiver um mínimo de uma educação básica que te dê uma orientação e uma noção das coisas. Porque a pessoa que tem uma formação até o nível médio, que consegue estudar o mínimo de física, o mínimo de química, ela tem noção disso daí, né? E aí ela vai já ver os absurdos que tem nessas coisas. Então, assim, o conhecimento, a educação, a informação, ele tem a sua importância para que a gente, quando for exercitar a questão da leitura e do conhecimento, a gente possa saber, né, o que está no mundo das ideias, o que é a ficção científica e o que é uma realidade, né? E como você falou, Allan Kardec, eu até falei ontem uma expressão, né, que o cara, né? Eu tenho usado essa expressão, eu falo isso na nossa reunião, que você sabe disso, mas é o cara, e as pessoas se espantaram quando eu falei isso numa live, porque às vezes você acha que vai catar um erro lá no Kardec, na colocação dele, e dificilmente você vai achar, porque ele é de uma coerência tão grande, e que o que às vezes nos falta é a compreensão do que está escrito naquele texto, daquilo que ele nos traz, né? É isso aí. Jorginho. Oi. Você está comprovando aí que os exilados não são de capela, né? Teria a possibilidade aqui do planeta Terra ter tido alguns exilados e proveniente a possibilidade disto e mais ou menos de onde seria? Então, vamos lá. A teoria do Allan Kardec em relação à teoria dos anjos decaídos, ela diz que não só pode, como acontece. Isso é, os espíritos, existe a mudança de um mundo para outro de acordo com seu progresso evolutivo. Agora, dizer de onde foi, isso não é possível. Não é possível porque é uma questão que não é tão relevante assim. Olha, de onde fulano veio? Mas para que essa informação? Só mesmo atiça a nossa curiosidade de saber, não, fulano de tal é de Aldebaran, fulano de tal é de Hilger, fulano de tal é de Berselger, fulano de tal é de Alfa Centauro, entendeu? Qual a diferença? Qual a informação disso? Nenhuma. Só vai fazer o quê? Com que a gente... aí vem a pergunta 14 do Livro dos Espíritos, né? Só vai aguçar a nossa vaidade da gente achar que sabe o que, na verdade, não sabe. Porque tem uma pergunta. Uma pergunta no chat. Olha aí no chat, tem uma pergunta do Eric. Não é melhor fazer, não? Porque quer que eu leia? Eu vou ler. Lê aí, por favor. Ele colocou assim, Jorge, um espírito que traz informações equivocadas a respeito do universo, mundos, esse tipo de questão é necessariamente um mau espírito? Não, claro que não. São espíritos de terceira ordem. Por que eu posso dizer que são espíritos de terceira ordem? Os espíritos de segunda ordem, isso é, os bons espíritos, eles só falam daquilo que sabem. Então, isso é, quando o Erasto vai lá e fala assim, venho vos trazer uma informação do espírito de verdade. Como diz os jovens, isso é papo reto. O espírito de verdade falou para ele e ele veio trazer informação.
Outra coisa é o espírito dizer, eu ouvi dizer, olha, isso eu trouxe das tradições dos mundos espirituais, eu não sei o que está registrado em tal lugar. Isso aí ele ouviu dizer, ele não viu. Então, os espíritos bons, eles só falam daqui. Se eles não sabem, eles se calam. Então, nós aqui, eu sou mal? Não. E eu falo besteira pra caramba. Quando eu desencarnar, eu vou continuar falando coisas boas e besteiras, ok? Então, por isso que o Kardec fala, saindo das questões morais, sai só com reserva. Isso é, o espírito está falando, é questão moral? Observa. Melhora a sua conduta? Bom. Não melhora a sua conduta? Rejeita. E as questões materiais? Sai dele. Porque os espíritos só respondem de acordo com o que eles sabem. Então, você não vê o Vicente de Paula falando de astronomia. Quando vai falar de astronomia, quem vai falar é o Galileu. Então, o Arago e outros, porque são cientistas, pessoas que se focam naquele estudo. Claro, os superiores dominam essas coisas, mas os superiores são raros na Terra. Está lá no Livro dos Espíritos. Espíritos superiores, quando por exceção encarnam na Terra, é para dar à humanidade o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar. Então, isso é espírito superior. O espírito encarnou no século I, no século II, no século III, no século IV, no século X, século XI, século XII. Isso não é exceção, isso é regra. Se é regra, é espírito de terceira ordem. Eles podem dar coisas boas do ponto de vista da moral, mas não têm condições de falar sobre tudo. Se ele se prende a falar sobre tudo, ele está sendo um pseudo-sábio, ok? Mas não é necessariamente mal, ok? Ele apenas se equivocou. Jorginho, eu quero aproveitar essa colocação aí do Eric, né, essa pergunta, e assim, na nossa reunião mediúnica de quinta-feira, do Luz e Caridade, nós estamos analisando um texto que está na Revista Espírita, né, o Batedor de Albert, e assim, a gente está lendo e analisando trecho a trecho, conversando, pesquisando no próprio Kardec, né, nas obras, e o correspondente, ele traz uma informação sobre um determinado jovem que está passando por uma obsessão e remete ao Kardec, e Kardec pergunta a São Luís várias coisas em relação ao que o correspondente trouxe, até para averiguar se aquilo que ele trouxe era possível, porque a gente percebeu que o correspondente, ele traz a história dentro da visão dele, tá? E aí o Kardec, ele faz uma análise, e aí nós fizemos uma reflexão sobre obras que temos aí, né, obras mediúnicas, algumas consagradas, e eu fiz até um comentário de que o André Luiz, o espírito André Luiz, ele traz informações nos livros que é sobre a visão dele, e que faltou ali, isso na nossa reflexão, se tivesse um grupo que analisasse o que foi trazido de forma mediúnica e até perguntado à espiritualidade se aquilo ali estava correto ou se era assim mesmo, como é que era, teria um peso muito importante, porque estaria dentro daquele contexto que Kardec traz no Catálogo Racional de obras complementares, não complementando a doutrina espírita, mas complementando ao estudo da doutrina espírita. Você pegar uma obra e você analisar e você até perguntar à espiritualidade se aquilo ali é possível, se não é, ou seja, analisar uma obra e não fazer crítica a A ou B, e necessariamente o André Luiz não é um espírito mau, ele só trouxe pela visão dele, pela ótica dele, e ele não era um espírito espírita, não tinha nenhum conhecimento, né? E mesmo assim, que se fosse espírito também não estava longe de se equivocar, que faz parte da gente, que somos espíritos de terceira ordem, né? Então, nós fizemos esse comentário, né, que muitas obras aí é necessário a gente se debruçar desta maneira para a gente fazer uma análise, né? E aí a gente vai encontrar coisas interessantes, coisas não interessantes, né? Fazer essa varredura, né? Exatamente. Saber catar milho, né? A doutrina espírita, ela se propõe a isso. Ela traz um conjunto de leis naturais para que você possa, a partir do conhecimento dessas leis, poder analisar a informação dos espíritos. Então, os espíritos de terceira ordem, eles trazem as suas informações
E a partir dessas informações, nós vamos usar essas leis naturais para ver se são cabíveis ou não. Quando são questões morais, nós vamos usar a moral espírita. Quando são questões científicas, quem tem que dar a última palavra é a ciência material. Então, você vai lá, observa, faz a análise e vai ver se é assim, se pode ou se não pode. Isso é uma questão muito tranquila. Não é, o grande problema é que, como nós ainda estamos tendo contato com a doutrina espírita agora, a nossa tradição religiosa era aceitar tudo que vem do alto. E o Espiritismo vem mostrar que o que vem do alto vem de seres que estavam na Terra, uns mais adiantados, outros não tanto. E essas ideias, mesmo com boa vontade, podem ser equivocadas. Não é que é um espírito mau, enganador, nada disso. É só que ele, por ser os espíritos de segunda ordem, quando não sabem, se calam. Os espíritos de terceira ordem falam, a gente fala, né? Se alguém pergunta qual é a sua opinião sobre isso, eu falo a minha opinião. Se é a verdade, é outra história. Então, não é questão do mal ou do bem. Esses espíritos, eles falaram sobre determinado assunto, por quê? Se tivesse um espírito superior a supervisionar, como a Janaína falou, a supervisionar esses textos, com certeza eles seriam resumidos para o estritamente essencial. E aí as outras questões seriam abandonadas, ok? Então, principalmente em relação a essas questões primárias. Então, a gente fala, os espíritos falam muitas coisas, mas a gente tem que o quê? Que observar, que analisar, que extrair, como diria Paulo de Tarso, analisar tudo e reter o que é bom. É exatamente isso. Infelizmente, algumas pessoas têm dificuldade, então elas têm as negações. Aí usa o pensamento mágico para explicar, que também é uma outra questão, que é um exercício que o espírita tem que fazer, abandonar o pensamento mágico para poder depois se manifestar. Tem outra pergunta aí, gente? Jorginho, dando continuidade a isso, né? Que você falou, se tivesse um espírito ali superior para fazer análise, mas nem tudo está perdido, né? Mesmo se não foi feito isso antes, cabe a cada um de nós, individualmente, fazer, que aí vai ser um bom exercício até, né? Como a gente pode tirar fruto de tantas coisas, né? Então, cabe a cada um estar fazendo esse exercício, ou os grupos de estudo estarem fazendo esse exercício, mas como complemento de um estudo, né? Para a gente poder analisar. Isso. Faz parte, é obrigação nossa, é a nossa obrigação de aprender a lidar com isso. Então, as manifestações, com o passar do tempo, vão ficar mais patentes e nós, com esse conhecimento, vamos poder aprender a analisar essas informações. Vamos aprender a observar, separar, limpar cada informação para extrair, para que fique apenas a coisa boa, ok? Porque senão a gente tende a aceitar tudo, e aceitar tudo, às vezes, atrapalha mais do que realmente esclarece, né? Então, essas informações a respeito de questões da astronomia, elas são do campo da ciência. A ciência é quem tem que dar a última palavra. Jorge, mas vamos ao esperneio natural da razão. Jorge, mas e se no futuro alguém descobrir que existe um planeta lá em Capela? Se for comprovado que existe, eu vou dizer, gente, existe. É igual assim, ó. Olha, uma vez eu vi uma briga no movimento espírita. Olha, a briga era assim. A briga era assim. No livro dos espíritos, o espírito disse que Marte é destinado a espíritos atrasados. Beleza, essa informação. Que o Kardec coloca no condicional. Ele diz assim, segundo os espíritos, seria... Então, ele não está dizendo Então, ele não está admitindo como um princípio. Ele está dizendo, os espíritos estão dizendo que é assim, que lá em Marte os espíritos encarnados seriam atrasados. Aí veio a mãe do Chico Xavier e disse, em Marte os espíritos são adiantados. Beleza. Nós estamos falando de quê? De vida em Marte. O que a doutrina espírita fala?
Saindo das questões morais, devemos aceitar com reserva o que vem dos espíritos. E, quanto à constituição dos espíritos, a formação material dos espíritos compete à ciência. Ora, muito interessante, a NASA mandou sondas para Marte. Elas viram o quê? Espíritos atrasados ou viram espíritos adiantados? Nem uma coisa, nem outra. Conclusão, até agora não tem vida em Marte. Ponto! Não tem vida em Marte. Jorge, e se no futuro alguém mandar uma sonda e ver vida? Eu vou dizer, tem vida em Marte. Agora, até agora não tem. Não tem, só tem pedregulho lá. Não tem vida em Marte. Então não é nem atrasado, nem adiantado. Ponto. Quem tem que dizer se tem vida ou não é a ciência material. Agora, pode ter espíritos em Marte? Espírito pode ter em qualquer lugar. Em Marte, no centro da Terra, no Sol, em qualquer lugar. O espírito, agora, outra coisa é vida orgânica. Vida orgânica é da área da competência da astrobiologia. Tô certo, Matheus? Fala aí. Astrobiologia, que vai estudar e ver se tem vida lá. Mandou uma sonda. Não tem vida, não tem vida. É apenas, para nós, do ponto de vista do conhecimento, é apenas mera curiosidade. São questões secundárias. Quais são as questões primárias, Jorge? São as questões que nos fazem nos tornar espíritos bons. É a moral. Essa é a questão primária. Todas as outras coisas são questões secundárias. E, principalmente, essas de informações, fofocas do além, informações que não vão agregar nada na nossa condição. Então, isso é muito importante da gente entender, ok? Então, do ponto de vista da ciência, não tem vida em Marte. Ponto. Ok? Não é nem adiantado, nem atrasado. Não tem nada. É assim que nós, espíritas, devemos... Jorginho, oi. O Lucas Alvarenga gostaria de falar. Pode abrir o microfone, Lucas. Pode falar à vontade. Oi, obrigada. Quanto a esse ponto, você disse que não tem vida. As rochas são partículas vivas, vamos dizer assim, vivas materiais. Então, se Marte é composto de rocha, eventualmente há uma vida lá. Mas não sendo vida assim corpórea como nós. Então, a definição de vida, né? Então, vida, quando eu falo vida, eu estou falando de vida orgânica. Pode ter, então, exemplo, já foi detectado bactérias de Marte. Isso já foi detectado na Terra, bactéria. Mas não vida. Quando fala de vida, a gente está falando do quê? Eu, ser humano, né? Ou mesmo que seja aquele marciano verdinho com anteninha. Isso não tem. Bactéria tem. Né? Já foi detectado que veio a bactéria de Marte. Agora, vida como nós entendemos, não tem. Não tem. Ok? Segundo o Espírito diz que lá tem livro, uma vez eu li um livro que vai além ainda, que é a vida no planeta Marte e os extraterrestres, que diz lá que lá os espíritos, as mulheres pintam a unha, que os carros têm esqueletos de peixe, e não sei o quê, que as rodovias... Se tivesse rodovia, se tivesse carro com esqueleto de peixe, a gente teria visto, ok? Mas não tem. Tem uma sonda lá em Marte, fotografando 24 horas por dia. Se tivesse uma estrada, se tivesse alguma coisa, seria visto. Agora, vida, quando eu falo vida como nós entendemos, né? No sentido de organização, seres orgânicos. Agora, a vida pode ter espíritos, né? Lá, com certeza, não só pode, como a doutrina espírita diz que tem. Porque isso é do campo de estudo da ciência espírita, os espíritos. Agora, a vida orgânica organizada, com corpos como os nossos, não existe. Pelo menos não foi confirmada até agora. Se não foi confirmada, não tem. Ok? Jardim, só uma colocação. Sim. Eu penso, às vezes, eu compreendi o que você trouxe, né? Só que eu penso, às vezes, não sei se é a percepção com relação a isso,
que às vezes a gente se pauta muito utilizando a nossa vida, né, a nossa evolução aqui no planeta Terra enquanto parâmetro, né? Então, às vezes a gente quer buscar água, né, nos outros planetas, quer buscar parâmetros que para nós, para os nossos corpos, para a nossa conformação orgânica, são necessários. Só que não necessariamente vai ser para outra história evolutiva, para outros processos de formação de outros mundos, certo? Então, um elemento que pode ser essencial para a gente pode ser tóxico para a vida de outros lugares, né? Perfeito, isso é verdade. Quando a gente fala da vida no forma geral, a vida é infinita, né? Ela tem infinitas possibilidades. Só que a doutrina espírita ela fala de dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Se eles têm lá corpos de silício, o nosso corpo ele tem base carbônica. Lá poderia ter corpo com base de silício. Tudo bem, mas o silício é detectável, ok? O silício é detectável, o estrôncio é detectável, tudo é detectável. Então a gente tem que tomar cuidado só com isso, da gente não se prender à questão de achar que, porque existem infinitas possibilidades, existe uma vida num outro modo. Isso é outra coisa, mas o que você falou é correto. Cada mundo, isso é legal. Cada planeta, a vida se organiza de acordo com as condições que ele dá. Então, agora, essas condições são condições materiais, okay? Dentro da nossa tabela periódica. Não tem nada fora da tabela periódica. E tudo que está dentro da tabela periódica é detectável, ok? Essa é a questão. A gente não misturar as coisas, mas verdadeiramente isso que você falou. Existem outras formas. Agora, essa forma é detectável, ok? Então, agora, uma outra questão interessante, assim, quando a gente trabalha com as questões quando a gente mistura a ciência com os nomes fantasia. O que é nome fantasia? Quando alguém pega um conceito da ciência e não é da ciência e começa a falar sobre várias coisas. Um exemplo, a expressão buraco negro. O que é a expressão buraco negro? A expressão buraco negro, na verdade, nada mais é coach quântico, esse é outro problema, né? A questão da natureza, a gente tem que tomar cuidado. O seguinte, o coach quântico até me desembaraçou aqui. É o seguinte, quando Jorginho, tem uma pergunta da Mariana. Oi, faz aí. Aí até por isso que Eduardo acho que colocou coach quântico, né? Mas não pode haver um elemento da tabela periódica que ainda não foi descoberto? Um elemento da matéria periódica que ainda não foi descoberto. Poder pode. Né? Tabela periódica. A tabela periódica ela já existem elementos ali que são puramente teóricos. São elementos que nem existem na natureza. Ali já está previsto elementos que não existem naturalmente. A tabela periódica ali ela foi criada para isso também. Pode existir esses elementos, mas esses elementos são materiais, eles seriam detectáveis. Então, exemplo, qual é o elemento mais simples? O elemento mais simples conhecido é o hidrogênio. Por quê? Só precisa de um próton e um elétron. Todos os outros, quanto mais complexo ele for, mais detectável ele é. Então, saindo do hidrogênio, já sai do conceito de átomo. É até o que eu ia falar em relação à questão do nome fantasia. Quando eu estou falando de buraco negro, o que é buraco negro? Buraco negro vem de uma teoria bem até do ensino médio, que é aquela questão da velocidade de escape. Lembra quando o tio Totônio, lá no ensino médio, está falando de energia cinética e energia potencial, aí ele fala lá do lançamento, qual é a velocidade que precisa para escapar do planeta Terra. Aí ele pega lá, iguala a energia cinética da Terra, né? A energia cinética com a energia potencial, a energia mecânica, e vai calcular lá o V ao quadrado, mv ao quadrado sobre 2 igual a mgh, joga tudo para o outro lado e ele vai achar uma velocidade. Aquela velocidade é a velocidade mínima que alguém precisa para escapar da Terra. Escapar da gravidade da Terra, né? Beleza.
Aí, a teoria, a razão, pensa o quê? Ah, tudo bem, isso tem a ver com a massa da Terra. Mas se eu for aumentando a massa da Terra, aumentando, ora, a velocidade de escape ela vai ter que aumentar. Aí ela vai chegar a um limite, que é o limite da relatividade. A relatividade diz que nenhum objeto material pode ultrapassar a velocidade da luz. Ora, se a luz não escapa, você não vê nada. Você olha para aquele objeto como se fosse um ponto preto. Aí o repórter chegou e falou, então ele vai ter um buraco preto, buraco negro. Ele botou lá o nome de buraco negro. Mas, na verdade, é velocidade de escape. Uma outra questão. Quando os cientistas estão estudando lá o movimento das galáxias, baseado no movimento, na observação, e baseado no modelo matemático que eles têm, eles estão observando que a energia daquela galáxia é muito maior do que o que deveria ter. Ora, que energia é essa? Né? O que matéria é essa que faz com que ele tenha uma energia diferente? É uma matéria obscura. Algo que eu não conheço. Aí o repórter, é uma matéria que você não conhece, obscura? Matéria escura. Ele bota lá o nome, matéria escura. A pessoa acha que é uma matéria preta. Na verdade, é algo obscuro, ok? Um exemplo, o bóson de Higgs. Estão estudando o bóson de Higgs e ali eles estão observando lá de que aquele bóson, aquela estrutura, aquele campo, é o que dá massa a todos os objetos do universo. Ora, todos os objetos têm uma partícula que cria tudo. E o repórter olha aquilo ali e chama de quê? Partícula Deus. Mas são nomes fantasia. Então, às vezes a gente vai pelo nome fantasia e, a partir do nome fantasia, cria outras teorias. Então, isso é da gente tomar cuidado com isso. Então, assim, a vida, ela existe de várias formas. Agora, da forma como nós estamos tratando, quando o Espírito diz, guarda a relação com o vosso planeta, relação, né? Então, se ele dizer assim, é uma vida totalmente diferente, aí eu posso falar, realmente é possível. Mas se ele disse, não, é exatamente, está no mesmo processo, não é possível. É isso que é a questão que a gente vai falar aqui. Então, é isso que a gente tem que entender. Ok, gente? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Fizeram uma pergunta aí, eu acho que eu passei que eu estava falando, não foi? Alguém botou alguma questão aí? Vocês estão tímidos, estão com vergonha? Não existe pergunta tola, tá, gente? Fala aí, doutor. Eu posso fazer a pergunta. Eu até botei aí no chat, mas eu posso falar aqui agora. Quanto à questão do elemento ser pouco detectável, você não acha que isso pode ter a ver também com o curto tempo de meia-vida que esse elemento pode ter? Porque, assim, a gente sabe que foram inseridos novos elementos nos últimos anos, né? Mas só que esses elementos, eles têm a ver com o pouco tempo de análise que nós temos desses novos. Ou seja, será que se a gente caminhar nesse sentido de conseguir ter mais análise desses novos elementos, será que a gente não vai poder descobrir novas fórmulas, novos elementos, novos compostos, não sei? Com certeza. Esses dias mesmo eu estava vendo aqui que foi descoberto no universo, né, um novo objeto que as pessoas não conheciam, né, que é uma estrela de nêutrons negra. Estrela de nêutron negra. Isso não existia. Foi descoberto há pouco tempo, né? Isso é possível. Então, a vida, ela se manifesta e, assim, no universo existem estrelas com temperaturas mais frias do que a do nosso planeta. A vida, ela é infinita, existem infinitas possibilidades. Então, isso é com certeza. Outra coisa é eu dizer que existe vida semelhante à nossa. Aí eu tenho por meio de comparação. Agora, que existem de várias formas, existe, ok? Isso aqui é a questão. Então, o texto, eu estou analisando segundo o texto. O texto diz que guarda a relação com o nosso planeta. Então, não guarda a relação. É nisso que eu estou me pegando. Agora, existem infinitas possibilidades? Existem.
Existem planetas que não são detectáveis? Existe. Lá no livro Céu e Inferno, a viúva Fulon, ela desencarna e ela se torna um espírito de segunda ordem. Isso é um bom espírito. E o espírito fala para ela, tá vendo aquele planeta lá, ó, semelhante a uma estrela? É para lá que você vai. Aquele planeta não é detectável à nossa astronomia, porque ele tem uma constituição que não é detectável. Mas eles estão num nível superior, muito superior. São bons espíritos. E bom espírito é algo na Terra que já é absurdo. Porque os bons espíritos são espíritos altamente evoluídos, né? Então, agora, a vida, o espírito de terceira ordem, como nós, ok? Material, mesmo assim, existem muitas possibilidades, sim. Agora, estou me pegando ao texto. O espírito diz que é assim, semelhante. Semelhante não é possível, nesse sentido. Tá? Agora, a vida pode existir de muitas formas, infinitas formas. O Jorginho tem uma colocação ali do Rafael Henrique. Sim. Aí no chat. Tem elementos que são criados em laboratório, como o organesson, né? Organesson. Sim, existem elementos criados em laboratório, como disse o nosso amigo também. Elementos cuja meia-vida é muito rápida. São elementos que só nascem só nascem em experimentos científicos, como, por exemplo, experimentos relacionados com a física atômica, etc. Sim, isso existe. A vida tem muitas possibilidades, mas todas elas são detectáveis. Se não fossem detectáveis, o espírito não seria mais ciência, seria filosofia. Né? Então, é uma coisa. Então, se você trabalha... A ciência material, ela só trabalha com aquilo que é possível ser detectável. Até lá é previsão, é teoria, ok? Teoria, todo mundo tem a sua. Mas ciência, ela se baseia em fatos. Então, se você conseguiu comprovar... Um exemplo, tem matéria que é quase que indetectável, mas é detectável, que é o neutrino. Nesse momento, nós estamos sendo transpassados por bilhões e bilhões de neutrinos por segundo. Estão passando pelo nosso corpo, mas eles não são detectáveis. São detectáveis, mas são raramente detectáveis, ok? Então, mas existem corpos de neutrino? Pode existir, só que não é a nossa realidade. Então, é isso que a gente está falando aqui, ok? Possibilidade de vida existe, mas não como está relatado. Isso não existe. Aliás, esse livro é um livro que tem 2 livros que tratam desse assunto. Tem um mais fantasioso, que é o do Edgar Armand, que são Os Exilados de Capela. Esse tem muita fantasia. E tem o livro do nosso Emmanuel, que é um livro que tem muitos equívocos. Tem equívocos científicos, tem equívocos filosóficos, tem equívocos doutrinários. E, para mim, o maior equívoco do livro é quando ele dá uma voadora nas costas do São Luís, quando ele diz lá que o São Luís falhou na sua missão. Se ele falhou na sua missão, como é que ele se transformou no presidente da Sociedade Espírita de Paris? É complicado, né? Mas ele usa ele diz lá, né? Porque quando pega um exemplo dos espíritos que falharam na sua missão, ele diz que São Luís falhou na missão. E aí é uma opinião dele. Então, tem muitos erros esse livro. Isso é natural. Ah, Jorge, mas como assim isso é natural? Vamos ao livro dos médiuns, vamos à base. Kardec pergunta, qual o médium que podemos qualificar de médium perfeito? Aos espíritos respondem, médium perfeito? Na Terra? Na Terra não existe médium perfeito, porque médium perfeito só seria um médium baseado num espírito perfeito. E a perfeição não existe na Terra. Aí o espírito continua. No máximo que nós temos na Terra são bons médiums. E bons médiums são aqueles que somente simpatizando com os bons espíritos têm sido menos enganados. Aí o Kardec continua. Aí o Kardec vai, mas espera aí. Se ele só simpatiza com os bons espíritos, como é que ele é enganado? Aí os espíritos falam,
Por mais bondoso que seja o médium, ele tem partes das suas imperfeições que atraem os maus espíritos. E as comunicações má que ele recebe de tempos em tempos são para mostrar que ele ainda tem que progredir. Então, todos os médiuns são enganados. Todos, ok? Então, quando ele vem falando lá no livro sobre Luís IX. Luís IX, procura aí, Luís IX. Luís IX é o São Luís, ok? Aí ele fala lá, ele vem citando os espíritos que falharam, os cristãos que falharam na sua missão, e aí ele usa como exemplo São Luís, ok? Então, vou até pegar aqui para vocês verem. Vamos lá. Cadê? Espiritismo, livros, Chico Xavier. Não, aqui é Livros Espíritas Completo. Cadê? Livros Espíritas Completo, Chico Xavier. Vou botar aqui. Ok, vou botar Luís IX. Luís IX. E aí vai aparecer aqui. Não, vocês estão vendo, acompanhando aí não, né? E ele diz lá... Isso, olha lá. O Eric já achou aí, já botou aí a referência, ó. Isso, para mim, é uma contradição de todos os problemas, porque, assim, gente, erro científico, todo espírito pode ter, ok? Nenhum espírito tem toda a ciência, ok? Ele pode falar, achar. Outra coisa é você fazer uma apreciação moral sobre um espírito e esse espírito, que é um espírito que é o presidente da Sociedade Espírita de Paris, onde estavam ali Sócrates, Platão, Santo Agostinho, Erasto, Vicente de Paula, espírito de verdade. E ele era o presidente, era o chefe do grupo. Como é que ele faliu na sua missão? Então, essa é uma questão que só para a gente entender, tá? Então, mas é isso aí. Para mim, esse é o maior equívoco do livro. Erros científicos, gente, todo mundo pode cometer. Claro que, se o espírito comete erro científico, ele mostra que ele não é um espírito de segunda ordem. Mas isso não quer dizer que um espírito de terceira ordem não pode nos dar boas informações, gente. Isso também é uma coisa importante. Espíritos de terceira ordem podem nos instruir muito, podem nos ajudar em muito, podem nos inspirar em muito, ok? Mas não necessariamente tem que ser um espírito de segunda ordem. A única coisa diferente é que os espíritos de segunda ordem que são anjos da guarda. Se não é o espírito de segunda ordem, não é anjo da guarda, não pode ser. Só isso. Agora, nos inspirar, nos dar bons conselhos, nos dar boas instruções morais, eles podem sim, tanto morais como intelectuais. Um exemplo, um espírito de terceira ordem, Thomas Edison, ele pode nos dar muitas informações intelectuais. Tesla pode nos dar muitas informações intelectuais. Agora, daí dizer que ele tem uma ciência, um conhecimento a ponto de falar de todas as coisas, é um exagero. É só isso, ok? O pessoal levantou aí coisas muito legais sobre a vida, né, possibilidades, e como químico, realmente, hoje está se descobrindo, por exemplo, que átomos podem se comportar de uma maneira que, se você juntar vários, ele se comporta como se fosse um outro átomo. Então, tipo, tem um átomo de alumínio que tem suas propriedades, se você juntar vários átomos de alumínio, ele se comporta como se fosse um supra-átomo, assim. Então, imagina, dá para fazer uma molécula de uma sequência de átomos, você tem infinitas possibilidades aí que a gente está começando a compreender. Então, possibilidades tem. O grande perigo é a gente começar a defender informações que estão erradas, dizendo, não, mas pode ser que esteja certo, porque vai que alguém descobre depois. Então, assim, a pessoa traz uma informação que não é comprovada e a gente se apega àquilo, se apega àquele espírito. Não posso dizer que ele está mentindo, não posso dizer que ele está errado. Então, na verdade, é a ciência que ainda não descobriu, mas ela vai descobrir. A gente não pode se apegar à opinião, a gente tem que ver o que a gente tem nesse momento. Nesse momento, a informação é que a gente não tem a comprovação disso que está sendo dito e a gente fica com essa informação. Se mais tarde ela se provar diferente, a gente aceita essa diferença, né? Mas a provocação que eu queria fazer para o Jorginho é muito simples. Jorge, a física quântica prova a existência do espírito? Boa pergunta, excelente. Antes de dar essa resposta,
uma coisa interessante, o poeta, já dizia o poeta, em relação a isso que você falou, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Né? É isso aí. As possibilidades existem. Agora, a física quântica prova a existência do espírito? O meu retundante não. A física quântica estuda a matéria. O espírito é o pensamento. O espírito, o atributo do espírito é o pensamento. A física quântica estuda a matéria. São campos de estudos diferentes, ok? Então, existem sim. Quando alguém começa a querer inventar coisas baseadas na doutrina espírita, ok? Aí ela vai assassinar a física quântica, a mecânica quântica. Um exemplo, o famoso fenômeno de desmaterialização e rematerialização. Isso viola o princípio da incerteza de Heisenberg, ok? Então, por quê? Porque o espírito vai ter que conhecer a localidade de todos os átomos e reorganizar cada átomo, cada partícula, cada subpartícula, reorganizar. E a energia gasta para isso é uma energia do tamanho de quase todas as usinas nucleares do planeta. É uma invencionice, ok? Que as pessoas tentam. Kardec pergunta ao Erasto, é possível? Ele diz, não. Não é, porque quando você desagrega a matéria, você não vai reagregar de novo. Então, você pega lá, imagina o seguinte, um espírito dá conta, quando tu pega lá um átomo, ó, se eu estiver errado, me corrija aí, Eric. 1 mol de carbono, pegar uma cadeira de madeira, 1 mol de carbono, ok? Ele tem 6,22 vezes 10 a 23 átomos de carbono, com seus prótons, seus elétrons, seus nêutrons. Agora, você vai pegar uma cadeira de 10 quilos, ok? Com todos esses elementos, sabe, é muita fantasia, é muita fantasia. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que os espíritos dizem, não é possível. Por quê? Porque não é possível. Quando você vai penetrando na matéria, você vê que não é possível. A matéria, a ciência, a física quântica provou que o pensamento muda a realidade. O pensamento não muda a realidade nenhuma, ok? Então, assim, vocês são tudo invencionice. Isso são coisas para as pessoas ganhar dinheiro, ok? Ficarem ricas vendendo livro, ok? Então, a realidade é a realidade. Você não muda a realidade com o seu pensamento. Mas por que o experimento da fenda dupla? É extrapolação. Tudo extrapolação são viagens que as pessoas criam, ok? A partir dessas viagens, elas criam sistemas, e esses sistemas têm por base a matéria. O espírito não é matéria. Então, a ciência, a mecânica quântica não vai provar o espírito. Primeiro que ela não está procurando o espírito e ela não vai encontrar o espírito, ok? São coisas diferentes, são ciências diferentes, são objetos de estudo diferentes, tá? As pessoas, elas se aproveitam. Então, vai falar de cura quântica. Cura quântica. A cura, gente, a cura é um fenômeno natural. Esse fenômeno natural, ele sempre existiu. Então, como é que a cura agora é quântica, gente? A cura agora é quântica. E no século XIX, tinha quântica? Não. A cura era molecular. Tá. Então, vamos regredindo. Então, Jesus curava a lenha? É isso? Sabe? A cura quântica. Sabe? As pessoas entenderam. O fenômeno é o mesmo. O fenômeno é o mesmo. Então, a pessoa quer tentar adaptar certas descobertas da ciência ao espiritismo, a maioria, a esmagadora maioria delas, vai cometer equívocos, ok? Não, porque o quark é o fluido cósmico universal. Que fluido cósmico universal é esse, gente? Vamos lá. Kardec pergunta aos espíritos no Livro dos Médiuns. Como podemos encontrar a matéria na sua maior simplicidade? Aí os espíritos respondem. Para encontrar a matéria na sua maior simplicidade, é necessário ascender ao mundo dos espíritos puros. Gente, nós estamos no mundo de provas e expiações. Ainda vamos ralar muito ainda para chegar no mundo de regeneração. Depois vão passar alguns milênios para chegar no mundo feliz. Depois mais alguns milênios para poder chegar
nesse mundo, na morada dos bem-aventurados. O cara já achou aqui a matéria no seu estado mais simples? Como? Se a matéria no estado mais simples está no mundo dos espíritos puros. Percebe? Então, tudo que a gente fala em relação à matéria, a maioria delas é chute. Principalmente quando você quer misturar com a doutrina espírita. São coisas diferentes. São ciências diferentes, são objetos de estudo diferentes. Agora, a mecânica quântica pode trazer informações que vão, com o conhecimento dessa informação, fazer com que a gente tateie na doutrina espírita, como eu usei aqui quando a pessoa está falando de desmaterialização. Eu usei um princípio da mecânica quântica. A mecânica quântica é a mecânica perfeita? Não. Outras mecânicas, elas vão se modificar, vão ser criadas para explicar a matéria num nível mais profundo. Então, essa matéria explica. Por exemplo, a mecânica de Newton foi muito boa, ok? Para até um certo nível de conhecimento. Depois foi necessária uma outra mecânica. A mecânica de Newton deixou de valer? Não. Se você manda, né? Se sua mãe manda você ir comprar pão, ninguém vai usar a transformação de Lorentz para calcular quanto tempo você leva para ir na padaria e vai voltar. Por quê? Porque a sua velocidade é uma velocidade muito baixa. Agora, se você está na velocidade perto da velocidade da luz, aí o cálculo da transformação de Galileu não vale mais. Então, é isso. Assim, o conhecimento ele vai se ampliando. Então, a mecânica quântica, ela explica algumas coisas, não explica tudo. Por isso que o Einstein morreu sem aceitar a mecânica quântica. A mecânica quântica é uma ferramenta. Isso também é uma coisa interessante. Não confundir, gente. Mecânica quântica é uma coisa, física quântica é outra. A física quântica é a física do infinitamente pequeno, ok? A mecânica quântica é uma ferramenta que a física usa para estudar a física quântica. Então, são duas coisas diferentes. Podem surgir uma outra mecânica. Um exemplo de proposta é a famosa teoria das cordas, que trabalha agora com uma ideia de 23 dimensões, de cada dimensão enrolada uma na outra, formada de cordas de energia. Mas você, como é que eu posso detectar essas cordas? Não tem a menor possibilidade agora. Então, se você imagina que o átomo é do tamanho do sistema solar. Imagina o átomo do tamanho do sistema solar, lá pegando lá Plutão, lá depois do cinturão de Kuiper, lá embaixo. Se você for imaginar o que seria uma corda, imagina um objeto do tamanho de uma vassoura. O átomo do tamanho do sistema solar, a corda seria do tamanho de uma vassoura. Como é que vai detectar um negócio desse? Não tem a menor possibilidade. Agora, é uma outra mecânica, é uma outra forma, é a teoria que tenta unificar, tem a teoria de tudo, blá, 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 tem várias ideias aí. Mas isso tudo está dentro do âmbito da matéria. A única ciência que estuda o espírito, é o espiritismo. E a única ciência que estuda o espiritismo, ela só se encontra nas obras fundamentais trazidas por Allan Kardec. A maioria dos comentadores sobre a doutrina espírita não estudaram a doutrina espírita. Por isso que usam os vocábulos de forma equivocada, usam vocábulos diferentes, de forma diferente, com consequências diferentes, e aí vão cair no erro. Então, essa é uma outra questão importante da gente entender, ok? A gente saber separar. Estou falando muito, alguém tem alguma mais pergunta? Jardim, para a gente finalizar, né, Érica? A gente pode estar finalizando, né? A G colocou assim, eu acho que era na questão, quando você estava falando das obras que trazem alguns equívocos, né? Ela colocou assim, para esses casos de erros ou equívocos, não poderia ter uma nota da editora? Boa pergunta. Mas às vezes a editora nem sabe que tem erro. A editora, ela não usa as obras fundamentais para fazer análise. Então, o grande problema é que, às vezes,
quando alguém faz uma obra, é melhor deixar a obra do jeito que está. Entendeu? Deixa a obra do jeito que está, porque às vezes, como diz os antigos, a emenda é pior do que o soneto. Um exemplo. O Centro Espírita Leon Denis, ele foi fazer uma atualização do livro A Gênese de Kardec. Cometeu várias caneladas, vários chutes na canela do Kardec, com erros científicos, que o Kardec não cometeu. Um exemplo, quando o Kardec usa a expressão fluido, a ideia de fluido de Kardec não é a ideia de fluido que você estuda lá na física, no ensino médio, com o tio João. Não é. A ideia de fluido de Kardec é a matéria que existe, que não foi detectada ainda pela ciência. Não é o fluido. Então, o cara já começa a dar caneladas e caneladas. Quando Kardec fala de magnetismo, ele não está falando da física, do eletromagnetismo, não está falando. Então, aí o cara não, ele acha que ele quer corrigir o Kardec, está errando, querendo corrigir, ele está assassinando a obra. Então, deixa a obra. O Newton não escreveu o Princípio? O Newton escreveu o Princípio. Você quer ler o Princípio? Vai lá, pega e lê. Você fica botando nota na obra do Princípio, ok? Então, é a mesma coisa. O cara escreveu, está errado? Olha, está muito errado? Abandona, lê outras coisas. Fica botando nota para quê? A obra do autor, deixa ele. Às vezes ele reencarna para poder corrigir os erros dele. Ok? Esse negócio de ficar botando nota, eu não sou a favor mesmo. O autor, o pensamento do autor, deixa lá. Se está errado, aceita. Se não está, joga fora. Os filósofos não estudam, lá o Pepe, quando está estudando, ele não vai estudar o Santo Agostinho. O Santo Agostinho encarnado, ele tinha a ideia dele. Aí você fica, não, olha só, isso aqui é um absurdo, tá, gente? Não, é a obra dele, cara. Você faz uma análise sobre a obra dele, não ficar botando nota na obra do cara. Entendeu? Ele tinha equívocos? Tinha. Hoje ele é um outro espírito. Naquela época, 2000 anos atrás, ele pensava de uma forma. Esse negócio de ficar botando nota aí, eu acho, sabe, meio pretensioso. Sabe? Você achar que você tem condições de corrigir e às vezes você está se metendo onde você nem conhece. E esse é o grande problema. Entendeu? Por isso que eu não sou muito a favor de meter nota, não. Né? Deixa a obra do autor e depois cada um vai fazendo o que a gente está fazendo aqui. A gente não fez análise de informação de um livro. As pessoas querem continuar comprando, outros vão continuar. A gente vai morrer e vai ter gente dizendo que esse livro é um clássico. Okay? Como o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem erros, todo tipo de erro, mas a gente vai morrer com gente vindo. E é assim, o Einstein morreu sem aceitar a mecânica quântica. A mecânica quântica pediu permissão a Einstein? Não. Estamos aí estudando várias coisas, entendeu? O Einstein morreu, agora ele volta e refaz a vida dele, entendeu? É assim. O Planck, que criou a física quântica, ele morreu sem aceitar. Ele criou a constante de Planck, mas ele não aceitava, entendeu? Isso é assim. A vida segue. Vamos estudando, vamos aprendendo. É isso, gente. Beleza, Jorginho. A gente agradece as suas colocações, as suas reflexões. Agradecemos imensamente a participação das mocidades aí, do Jefa, do Nosso Lar, do Luz e Caridade. Tem também da Seara, não tem, Eric? Qual é a outra mocidade que estão... Tem o Seara Fraterna, o João está aí. Fraterna, um catete. Isso, a gente agradece. Adoramos o estudo. Agradece aí. Eu queria fazer só uma colocação. Tá. Eu sei que algumas pessoas, porque como eu falei da fase do luto, é porque isso é um fenômeno natural, isso é psicológico, ok? Algumas pessoas, Jorge falou mal, não falei mal de ninguém. Nós estudamos sobre ideias, informações, ok? Se o Eric diz que sorvete de creme vira próton, ok? Vira uma outra coisa, eu vou falar isso é uma besteira, eu não estou falando mal do Eric, estou falando mal de que não vira, mas eu estou falando da informação, eu estou tratando do milagre e não do santo. Então, não estou falando mal de ninguém. Falar mal é chamar de canalha, de ladrão, isso é falar mal. Agora, nós debatemos ideias, não debatemos pessoas. O Jorge comete muitos erros e vai cometer muitos outros. O Jorge fala besteira e vai falar muitas outras besteiras. Okay?
Então, as besteiras que o Jorge falar as pessoas têm por obrigação corrigir as besteiras que eu falar, ok? São ideias, debater ideias e não pessoas, tá bom? Beleza, Jorginho. A gente ratifica, né, de que nós estamos fazendo uma reflexão sobre determinadas obras, sobre determinadas questões, e isso é o que a proposta de Kardec, da própria doutrina, de a gente trabalhar a razão, né, ter a fé raciocinada, e para isso a gente precisa refletir, estudar e pesquisar. Lembrando a todos que semana que vem nós vamos falar sobre racismo e espiritismo. Quem vai trazer é Matheus Favá, tá? E vocês todos estão convidados, quem desejar participar. O link da sala é esse mesmo que vocês receberam hoje, tá? E o nosso horário, no caso, é às 15h30. Hoje a gente atrasou um pouco para a gente poder conjugar os grupos, né? Porque o Jorginho ele foi convocado para vários grupos nesse mesmo dia, mais ou menos no horário. E a gente conseguiu conciliar, né? E graças à questão virtual, proporcionou todos estarmos juntos aqui, fazendo essas reflexões. Marli, você pode encerrar com a prece? Oi, Jana, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela presença também, tá? Arrasando, adorando, assim, feliz da vida. Beleza. Então, vamos fazer a prece? Sim. Tudo bem, então. Então, vamos lá. Vamos agradecer ao nosso Pai por esta oportunidade de aprendizado que nós estamos tendo nesta tarde de hoje. Pedimos ao Mestre Jesus que sempre possa abençoar o nosso caminho, nosso propósito de estudar, de pesquisar, valorizando Jesus querido. Todos aqueles que estão contribuindo para o nosso crescimento. E assim, agradecemos, pedindo a saúde, a paz espiritual, crescimento espiritual para o nosso companheiro que veio aqui de tão boa vontade, com tanto carinho, com tanto amor, trazer tantas informações para todos nós, para que possamos levantar o véu que envolve o nosso entendimento. Obrigada, Jesus, pela oportunidade. Obrigada, Centro Espírita Luz e Caridade e todos os seus trabalhadores que nos proporcionam esse crescimento espiritual. Graças a Deus.